Toca o telefone aqui da nossa produção, no Cidade Alerta, né? Fátima Souza, brilhante produtora e repórter, atende. Era o senhor Joel. Senhor Joel, então, pode encher a tela com a fotinho do Samuel de 2 anos, por favor. Seu Joel diz, olha, eu preciso da ajuda do BAT, porque minha criança morreu há alguns dias dentro de casa. Eles são gêmeos, não é? O Samuel tem um irmãozinho. O Samuel tinha aprontado aqui em casa, tinha feito uma arte de criança, uma travessura, e a minha ex-mulher diz que deu um corretivo nele. Depois desse corretivo, o Samuel se trancou nesse baú. Vem para mim, por favor. Aqui é um baú de brinquedos. Diz que o Samuel ficou muito triste com a bronca que levou da mãe, e o Samuel se esconde dentro desse baú, fecha a porta do baú, sozinho, e morre asfixiado dentro do baú. Seu Joel, então, liga para cá e fala, olha, pede para o BAT investigar esse caso, porque eu não estou acreditando no que a minha mulher está dizendo. Eu não estou acreditando na história que está sendo contada. Tem outras fotinhos aí? O que tem de imagem do Samuel, por favor? Olha só, olha só. Essa é a mãe? Essa é a mãe? A Dona Maria Tereza. Olha que gracinha que era o Samuel, gente. Que fofinho que era o Samuel, que agora tá morto. Cadê a imagem da bronca lá? Olha, tem até gravado. Eles fizeram de novo. Olha só. Olha essa merda. Olha isso aqui de novo, mano. Olha isso. Acabei de acordar e olha só. A mãe tava revoltada. Olha a... E é o Samuel, cara, porque o Dani tá de fralda. Esse moleque, ele me afronta de um jeito, olha só. 2 anos de idade a criança, gente. 2 anos de idade a criança. Ele tá pregado na parede com Olha só. Eles fizeram de novo. Vem pra mim, por favor, só pra vocês entenderem. O pequenininho tava sem fralda e fez as necessidades dele. 2 anos de idade. Não tem noção. Arteiro mesmo, travesso mesmo. Pegou aquilo que tava na fralda, esfregou na parede. De 2 anos, se não tem alguém cuidando da criança ali, faz coisa pior. O que a mãe faz? Dá um castigo nas crianças. E aí, o Samuel morre supostamente asfixiado dentro do baú. O pai me liga e diz assim, Fátima Souza, fala pro BAT entrar nesse caso, porque tá muito estranho. Eu não tô achando que meu filho entrou sozinho nesse baú de madeira, não. E não tô achando que ele morreu sozinho dessa forma que está sendo contada pela minha ex-mulher. Nós fomos fazer a reportagem hoje. Foi o Leonardo Lara, não é isso? Hein, Zamataro? O Leonardo Lara. Leonardo Lara, então, é acionado e entra no caso para fazer a matéria. Tudo certo, tudo marcado como o pai pediu. Polícia investigando, o laudo... Ah, tem isso ainda. O laudo do IML diz asfixia mecânica por afogamento. Tem aí o laudo? Olha que loucura, gente. Tá aí, ó. Se vocês não acreditam no que eu tô dizendo, tá escrito aí, olha. Põe aqui no telão, por favor. Fecha aqui no telão, por gentileza. Olha isso aqui, gente, amiga. Olha que loucura. Mauá, 14 de abril, quando aconteceu a morte, ok? Samuel Souza Costa, masculino, data de nascimento 7 de julho de 2017, 2 aninhos, bebê. Nome do pai, Joel Costa da Silva. Nome da mãe, Maria Tereza de Jesus. Natural de Simplício Mendes, do Piauí. Local do falecimento, residência. Causa da morte, asfixia mecânica, afogamento. Asfixia mecânica, afogamento. Enche a tela com a foto da criança, por favor. Isso, ou com laudo. Perfeito. Gente, amiga, vem cá. Primeiro 2 pontos. Como que a criança morre? Segundo a mãe, né? Tudo isso eu estou apurando agora. Eu estou aguardando as informações todas chegarem. Como a mãe diz que a criança morreu porque ficou assustada com o castigo e se trancou no baú, você duvida que uma criança, depois de ser repreendida, possa ter feito isso? Eu não duvido. Mas também culpo a mãe pela irresponsabilidade de não tomar conta direito das crianças. Não fosse esse laudo, a situação poderia ficar ainda mais grave. Porque o laudo está dizendo que a criança morreu por afogamento.
Cadê a Luísa Zanqueta, que eu já vou entrar no caso? Cadê o videozinho ali? O videozinho comprova. O videozinho comprova que realmente houve. Olha essa merda. A mãe tava louca da vida com as crianças. Mas, Dona Maria Tereza, é uma criança, Dona Maria Tereza, pelo amor de Deus. E é o Samuel, cara. Se eles fizeram essa travessura dentro de casa, é porque a senhora não estava dentro de casa na hora ou não estava cuidando deles direito na hora, pelo amor de Deus. Vem pra mim, por favor. Tem mais imagens aí, Zamataro? Me diz, por favor, o que é que tem. Aí, minha gente, imagem da casa que aconteceu, pode mostrar que tem muita gente chegando agora. Pode dividir a tela também com a fotinho do Samuel. Se alguém souber algo do que realmente aconteceu dentro dessa casa, já vai me mandando pelo zap, já entra em contato com a polícia, porque a situação é mais grave do que se imagina e o Cidade Alerta traz esse caso agora em primeira mão para todo o Brasil. Pois bem, o pai liga para cá e a gente fala o seguinte, o seu Joel, vem para mim, por favor, seu Joel, olha, se o senhor está dizendo que a tua ex-mulher falou que ele morreu por asfixia dentro de um baú de madeira e o laudo do IML está dizendo que foi afogamento, realmente é uma morte suspeita. Assim a polícia de São Paulo considera. Ok, marcamos hoje com o seu Joel. Seu Joel ficou de dar entrevista para o Cidade Alerta. Fátima Souza, como sempre, fez todo o trabalho amarrado, tudo certinho, entrevista determinada com o pai. E eu pergunto para vocês, cadê o pai na hora marcada? Cadê o pai que ele mesmo pediu para que a reportagem fosse feita, segundo me informam, e na hora da reportagem não estava? Grava para mim, por favor. E na hora da reportagem não estava. Porque de ontem à noite para hoje, o pai que está disposto a cobrar da polícia uma explicação para a morte do filho gêmeo de 2 aninhos, Samuel, simplesmente desaparece. Simplesmente no dia seguinte finge que não marcou nada. Simplesmente finge que no dia seguinte a conversa não é com ele. Vem para mim, por favor. Ou ele foi vítima de alguma coisa para ter desistido de falar. Ou será que a concepção dele de que a conversa da ex-mulher de ontem realmente é plausível? Pelo laudo do IML, não. Pelo laudo, cadê o laudo do IML? Coloca aí, por favor, para não haver dúvidas. Pelo laudo do IML, o Samuel morreu vítima de asfixia mecânica por afogamento. Luísa Zanqueta, na delegacia, conta pra gente, Zanqueta. Boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. Eu continuo à espera do seu Joel. Estou aqui, plantada na porta da delegacia. Ele não nos atende desde de manhã, estranhamente, não quer falar. E ele acusa, suspeita da mãe ter matado o pequeno Samuel. E ela, de fato, se contradiz no depoimento. E fica a dúvida se houve maus tratos, se houve excesso de castigo, como esse menino entrou no baú, se de fato ele não tinha forças para tirar o tampo deste baú. E o laudo pericial, com todos esses detalhes, já apontou aí a morte por afogamento e não por sufocamento, como ela havia dito primeiramente. Mas já teremos todos os detalhes deste laudo explicando o que a perícia apontou até agora, Bate. Bom, a reportagem está pronta. Agora, olhando para esse baú aqui, olha, esse baúzinho de madeira, pela espessura, né, de olhômetro, né? Precisa, claro, de uma reconstituição para ver o que a polícia diz. Mas não me parece tão pesado para uma criança, né? 2 anos, mas olha o tamanho. Ele é maior, ele tem quase a altura do baú com a tampa aberta. Será que ele não teria força para abrir esse baú mesmo? Como a mãe está contando? E outra coisa, o que tem a ver a asfixia mecânica por afogamento com esse baú aqui seco? Ou choveu dentro do baú? Deixa eu ver a reportagem inédita, por favor. Eles fizeram de novo. Durante a gravação do vídeo, os 2 irmãos não esboçam reação ao serem repreendidos. Eles fizeram de novo. Olha essa merda. Olha isso aqui de novo, mano. A voz é da mãe dos meninos, Maria Tereza, de 27 anos. Ela não demora para apontar um dos filhos como responsável pelo que aconteceu ali. E é o Samuel, cara, porque o Dani tá de fralda. Esse moleque, ele me afronta de um jeito, olha só.
no quarto com a janela fechada. Apesar do dia de calor e do mau cheiro, Samuel e o irmão gêmeo de 2 anos apenas observam a mãe gravando com o celular. Acabei de acordar e olha só. Maria Tereza enviou o vídeo para o padrasto das crianças por um aplicativo de mensagens em tom de desabafo. Demonstrava não suportar mais as travessuras dos próprios filhos. Olha a situação de novo. O chinelo dele tá pregado na parede com Segundo os vizinhos, ela não parecia ter paciência com os gêmeos. Como é que era a relação dela com as crianças? Você que é vizinha. Ai, moça, a gente quase não via ela aí, não. Mas ouvia grito Ouvia. das crianças. Sim, porque era 2, né? Acho que ela queria dormir, não tinha muita paciência. O que ela falava? Não sei, não dá pra ouvir direito. Mas ela não tinha muita paciência com eles, não. Em busca de respostas para uma morte registrada pela polícia como suspeita, de acordo com o boletim de ocorrência, o Cidade Alerta voltou ao local onde tudo aconteceu. Estamos na cidade de Mauá, na Grande São Paulo. Olha, com a ajuda da vizinha, a gente está subindo aqui para tentar acesso ao quarto das crianças. É essa janela aqui. Aqui pelo outro lado tem alguma janela? Bom dia, querido, bom dia. A gente está tentando encontrar aqui a casa. Aquela porta é da outra casa? É a minha, Ah, é a sua. Entendi. Quais os segredos escondidos aqui? Como era a vida de Maria Tereza ao lado dos 2 filhos gêmeos? Como uma criança que aparece tranquila e saudável no vídeo morreu pouco tempo depois. Antes de acontecer o caso, eu tava almoçando com a minha filha e tava muito barulho aqui e tava jogando brinquedo, os 2 pequenos. Pela janela. Pela janela, tava aberto. E eu gritei 3 vezes, no céu ninguém. Eu tive que me pendurar na janela na 4ª vez. Entrei, coloquei a cabeça dentro da quarta. Tinha um pequeno aqui dentro do berço e o outro dentro do baú. Dentro do baú. Dentro do baú. E tava uma bagunça, né? E eu gritei 2 vezes dentro da casa. Na 3º grito, aí a mãe dos meninos saiu correndo. Falou, o que tá acontecendo? Falei, estão jogando brinquedo. Tá tudo cheio de brinquedo aqui, cobertor na escada. Vê se dá um jeito, cuida deles. Ela dormindo. Ela saiu com o celular na mão. No vídeo, as crianças estão de pés descalços e a própria mãe reconhece que os gêmeos estavam sozinhos no quarto até aquele momento. No vídeo, Maria Tereza admite que dormia em outro lugar da casa. Acabei de acordar e olha só. Apesar da gravação ter sido feita por volta do meio-dia, horas antes da tragédia que acabou com a vida de Samuel. Ele colocou na perna, não foi? Coloquei na perna, virei ela de costas assim no braço, bati nas costas, pensando que estava engasgado com alguma coisa. Não deu resultado nenhum, nós viramos, né? Fizemos uma respiração. Nada de resultado nenhum. Foi chegando mais gente, foi ajudando. Eu já chamei o resgate. Nesta foto, os gêmeos aparecem em frente a um baú. Para a polícia, a mãe alegou que Samuel morreu porque entrou nesse mesmo baú e não conseguiu sair. Pela janela, a gente consegue ver o quarto que aparece no vídeo gravado pela própria Maria Tereza pouco antes da morte do Samuel. Esse aqui é o quarto das crianças. É uma casa de 4 cômodos e a Maria Tereza dorme no outro quarto, uma suíte. As crianças ficavam aqui sozinhas. Segundo os vizinhos, era muito comum passar aqui na escada e encontrar os gêmeos na janela. O que, segundo os moradores aqui, é um perigo, até porque, olha só, a altura, uma queda seria um acidente bastante grave. Por diversas vezes, os vizinhos tentaram alertar Maria Tereza sobre esse risco, mas as crianças continuavam aqui. Pouco antes dessa tragédia, o morador aqui de cima passou por aqui e encontrou vários brinquedos dos gêmeos espalhados na escada e os meninos se arriscando na janela. Ele então foi até ali para chamar Maria Tereza, queria alertar sobre os perigos. Chamou ela várias vezes, só que a mãe dos meninos não apareceu. A impressão é que a Maria Tereza dormia. Só que nesse dia, o vizinho observou um detalhe importante. Um dos gêmeos
estava dentro do baú, o mesmo em que a Maria Tereza alega que o Samuel entrou e não conseguiu sair. Me diz uma coisa, é esse baú da foto aqui, você reconhece como sendo o mesmo baú? Ele estava dentro? Deixa eu ver... Era o mesmo baú. Então você viu a criança dentro do baú? Sim, só que tava com a tampa levantada, não tava... Porque ela alega que o Samuel morreu porque entrou dentro do baú. É, estranho, né? Na versão da mãe, ela ainda levou o filho para o chuveiro na tentativa de reanimá-lo. Tá tudo normal. Aí ela desceu e gritando socorro. Socorro, socorro. Só que a criancinha tava toda molhada, né? Ah, molhada. Aí ela falou que levou a criança debaixo do chuveiro para reanimar a criança. Aí a gente não pode julgar ninguém, né? Só porque A criança estava molhada. Molhada. Com a roupa ou sem a roupa? Com a roupa. Mas Encharcada a roupa. Encharcada. Aí ela falou que tentou reanimar ele debaixo do chuveiro, né? Mas acho que o primeiro não pode julgar ela, né? Só porque é mãe, né? Só que o certo era já ter pedido socorro direto, né? A polícia aguarda o laudo no setor de física do Instituto de Criminalística para saber se o menino de 2 anos conseguiria entrar e sair sozinho do baú. Por enquanto, a polícia descarta a possibilidade de um homicídio. O crime investigado aqui é outro: lesão corporal com resultado morte, que tem uma pena mínima de 4 anos de prisão, 2 anos a menos do que o homicídio. Nesse caso, segundo os investigadores, Maria Tereza teria dado um castigo para o filho por conta do mau comportamento. Só que acabou extrapolando, perdeu o controle, o que resultou na morte do menino, mesmo não sendo essa a intenção dela. Os policiais passam agora um pente fino na vida de Maria Tereza como mãe. Uma barulheira de porta, não sei se era guarda-roupa, era a tampa do baú, abria e fechava direto quando eles gritavam. A maioria... Muito bem, algumas regiões do país ficam com a programação local para... Todos gritavam. Era briga direta. Os dois, se era entre os dois, o que era. Apesar dos relatos, nunca houve denúncia para o Conselho Tutelar por maus tratos. Embora aqui seja um prédio, as entradas são independentes. Então o acesso até o apartamento da Maria Tereza é por essa escadaria. O apartamento fica no 1º andar. Era ali que ela morava com os gêmeos. Segundo os vizinhos, por volta de 2 horas da tarde, a Maria Tereza desceu a escadaria correndo, desesperada, com a criança no colo. Chamou a atenção é que o Samuel estava todo molhado, com as roupas encharcadas. Bem aqui ao lado do apartamento tem uma padaria. A Maria Tereza conhece o pessoal, é cliente, sempre vinha aqui comprar pão, refrigerante para as crianças. Então foi aqui que ela pediu ajuda para tentar socorrer o Samuel. Foi quando esse rapaz começou as primeiras manobras para a reanimação. Foi um desespero muito grande naquele momento. Foi. Ela chegou pedindo ajuda, desceu pedindo ajuda, com a criança no colo, toda molhada. E a gente fez o que tinha que fazer, os primeiros procedimentos. Quais foram os primeiros procedimentos? O que eu fiz, eu coloquei a criança de costas, assim, bati nas costas, pensando que ela estava engasgada. Não teve reação nenhuma. Aí a gente deitamos ela e veio outras pessoas. O Miguel ele já chamou a SAMU, já acionou a SAMU. E foi vindo várias pessoas, e o desespero da mãe não deixava ajudar muita coisa. A mãe estava desesperada? Como é que era o comportamento dela? Estava desesperada, chorando muito. Estava muito desesperada. Vocês colocaram aqui no chão, então, a criança para continuar tentando reanimar o Samuel. Segundo os vizinhos, o socorro não demorou muito. Mesmo assim, já era tarde demais. Esse biomédico que mora na mesma rua também correu para tentar ajudar Samuel. Infelizmente, quando eu cheguei lá, ela já estava num estado assim, já bem cianótico, né? Ou seja, já tinha falecido há um certo tempo, né? Então, não houve mais nada a fazer, né? Então foi acionado o SAMU, né? Que minutos depois eles chegaram, mas tentaram reanimá-lo, mas realmente já tinha um tempo que ele já tinha falecido, né? Tinha algum sinal na criança, algum ferimento, algo que fosse visto a olho nu? Não.
O único detalhe que eu assim, presenciei é que ele estava molhado, né? Eu perguntei para a mãe por que ele está molhado. E ela falou assim, olha, eu tentei acordá-lo, que ele não estava acordando, e coloquei debaixo do chuveiro. Mas quando ele estava de roupa, eu não pude presenciar nenhum tipo de lesão, né? Então, não tem como afirmar que ele sofreu algum maltrato. Nem o biomédico, que foi o primeiro profissional da saúde a ter contato com Samuel, nem os demais socorristas perceberam ferimentos no corpo do menino. O laudo da perícia confirmou que não havia lesões. A causa da morte foi asfixia mecânica, afogamento. Ou seja, segundo os legistas, Samuel morreu afogado. No primeiro depoimento da Maria Tereza à polícia, no mesmo dia da morte do Samuel, ela não demonstrou frieza, segundo os policiais. Pelo contrário, estava visivelmente abalada, chegou a desmaiar na delegacia. Só que agora os investigadores descobriram que a versão que ela contou não é verdade. Aqui, a Maria Tereza disse que o Samuel entrou dentro do baú e não conseguiu mais sair dali. Só que o laudo do Instituto de Criminalística apontou que o menino morreu por asfixia de afogamento, ou seja, por água. Se ele realmente tivesse entrado dentro do baú, segundo o delegado, a causa da morte seria outra, asfixia por confinamento. E não foi isso que os médicos apontaram. Antes da conclusão do inquérito, a polícia precisa ouvir a mãe mais uma vez para apontar as contradições dela no primeiro depoimento. Tecnicamente, não há sinais no corpo do menino de que ele tenha desmaiado antes de se afogar, como Maria Tereza afirmou. Durante a tentativa de reanimar o Samuel, a vizinha que mora bem aqui conseguiu observar pela janela do quarto dos gêmeos que o outro irmão estava desesperado sozinho ali, em estado de choque. A vizinha então pediu autorização para os bombeiros, entrou na casa, pegou o menino e trouxe para cá. O que chamou a atenção dela é que o irmãozinho do Samuel estava em estado de choque. Mesmo assim, conseguiu sentar para almoçar. E o que ele comeu, segundo a vizinha, era o equivalente ao que um adolescente comeria para o almoço, dando sinais de que estava com fome. Além disso, segundo a vizinha, a fralda da criança estava suja, como se não tivesse sido trocada já há bastante tempo. Maria Tereza Souza da Silva se mudou do local sem avisar a proprietária, uma semana depois da morte de Samuel. Ela não revelou o novo endereço. A polícia espera encerrar a investigação até a próxima terça-feira. Por enquanto, a principal hipótese é de que Maria Tereza tenha se excedido ao praticar o castigo. Eu fiquei triste porque eu vi a criança nascer aqui e vi praticamente morrer, né? Olha, gente amiga, são dois pontos intrigantes nessa história, graves, hein? Primeiro, a forma como essa criança morreu mesmo dentro de casa e qual culpa vai ser colocada em cima da mãe. Segundo ponto, por que o Joel, que é o pai dessa criança, sumiu logo depois de denunciar ao Cidade Alerta? Olha, eu já vi de tudo. Eu já vi gente que nos procura para fazer uma denúncia e depois desaparece porque tem até mandado de prisão em aberto contra a pessoa. Lembra aquele caso que, por sinal, até hoje a Polícia de São Paulo não esclareceu, do Lucas? Que teria sido morto por policiais aqui no ABC Paulista? Até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Mas se estão pensando que eu esqueci, o Osamataro vai ficar esse fim de semana. Ele vai trabalhar excepcionalmente esse fim de semana, 24 horas, porque ele está sem ambiente lá em casa. Então eu vou botar o Osamataro para correr atrás e o Edu Nerá vão correr atrás nesse fim de semana desses casos da mãe, da Maria Tereza e do pai. Pois não. Bom, Bate, a mãe mudou de endereço, né, assim que o Samuel morreu. Nós não sabemos nada sobre ela, apenas que ela veio hoje prestar um segundo depoimento, novamente caiu em contradição. E do pai a gente está esperando, né? Ele marcou conosco, porém hoje de manhã já não atendeu as nossas ligações. Nós não sabemos nada sobre eles neste momento. Ligar para esse pai, ô Zanqueta? Acho que deve sim, Bate. Porque como é que uma pessoa procura a nossa equipe de reportagem para denunciar um possível crime, né? Porque
pelo pai tá bem claro, não tem nada disso de perder o ar dentro do baú de madeira. Por sinal, é esse baú que vocês estão vendo aqui, ó, na imagem aqui do lado. Esse baúzinho. Pro pai, a mãe é a culpada da morte. Pro pai foi um assassinato. É isso mesmo que eu entendi? Ou resta alguma dúvida? Acho que a Zanqueta não tá me ouvindo. Deixa eu ligar aqui pro pai, peraí. Não, Bate, eu não tive a oportunidade de conversar nem com a mãe, nem com o pai. E a polícia, qual que é o próximo passo da polícia? Me conta enquanto eu tento checar o número aqui, se eu tô ligando pro número certo. Então, eu tenho alguns dados importantes, Bate, a respeito do laudo pericial. Pode falar. Já foi descartada a possibilidade do menino Samuel de ter morrido dentro do baú de madeira. E o tampo também era leve, portanto, ele poderia ter aberto esse tampo. Eles encontraram também, Bate, meio litro de água no pulmão e no estômago do Samuel, o que aumenta a possibilidade da criança ter sido afogada em um tanque ou na privada, não no chuveiro, por exemplo. Meu Deus do céu! Havia também um ferimento leve na cabeça. Que é isso? Já imaginou? Peraí, que isso eu não sabia ainda. Tem mais alguns. Então, peraí, só pra eu não me perder aqui. Não morreu no baú, isso daí é laudo de quem? Já é de perícia, IML, o que é? É o último... Isso, eu conversei com o delegado e, segundo ele, essas informações foram passadas pela médica legista e constam no último laudo realizado pela perícia, Bate. São informações já conferidas com o delegado. A tampa de madeira é leve, então ele conseguiria... Dr. Wagner. Segundo os exames, segundo a perícia, ele conseguiria sim ter levantado, como eu imaginei. É fininha essa tampa de madeira, ele poderia levantar. Fininha assim, não ficou bem claro se ele levantaria ou não, mas existe essa dúvida, porque precisaria de uma força de 2 a 4 quilos, então existe essa dúvida, mas existe a possibilidade dele ter sim forças para erguer essa tampa do baú, Bate. Se ele tivesse trancado, ele poderia sair daquele confinamento ali, né? Bom, aí meio litro de água no pulmão. Meio litro de água no pulmão, quer ver? Deixa assim a tela, Edu. Não precisa desfazer a tela, não. Vai falando, Oi. Tá. Ó, quer ver uma coisa? Vai falando aí dos outros dados, por favor, Zanqueta. Havia um ferimento leve na cabeça, um galo, e pequenas lesões no corpo, mas ainda existe a dúvida se essas lesões foram frutos de maus tratos, por exemplo. Como eu já havia dito antes, o depoimento da mãe não bate com os resultados da perícia, ela teria mentido, e agora a investigação quer saber se ela deve responder por maus tratos seguido de morte ou por homicídio doloso, que aumentaria a pena dela, porque existiria a intenção de matar. Ó, meio litro... E ainda vizinhos e parentes declararam... Só um minutinho. Meio litro de água no pulmão, gente, são 2 copos inteiros desse aqui de água. 2 copos, não 2 inteiros. Aqui tem 200 ml. Mais um pouquinho aqui, um pouco mais até. É muita água. É muita água, tá evidente. Por isso que a polícia já se certificou que foi afogamento. Agora, se foi afogamento e só tinha mãe dentro de casa, a polícia vai chegar à conclusão que foi um assassinato, então, não um acidente doméstico, certo? Existe essa possibilidade. Olha, o Joel tá na linha, apareceu? Ô, Joel, tá me ouvindo? Ué. Ô, Joel, boa noite. Você tá indo agora pra delegacia? Se for preciso, sim, porque tá falando aí que eu sumi. Eu não sumi, não. É que eu fiquei sem comunicação mesmo, fiquei sem telefone. Eu arrumei um telefone agora pra poder ligar. Ué, você não marcou entrevista com a nossa equipe hoje? Sim, eu tive um problema de manhã... E depois eu não consegui mais atender a Fátima, que era a pessoa que estava falando com ela. Nossa, mas Joel, você vai me desculpar. Existe problema maior do que a morte do seu filho? Brigar pela justiça pela morte do seu filho? Não existe problema maior, não. Existe maior, não. Então, Joel. Até o final. Então, Joel, olha só. A gente se sensibilizou muito com a sua história. A gente mobilizou todo um aparato para fazer essa reportagem. Então, vamos lá. Você está disposto a ir até o fim para descobrir o que aconteceu com o Samuel? Tô sim.
Ou de ontem para hoje mudou alguma coisa do que você disse para a produção? Não. O que é que você acha que aconteceu com o Samuel? Eu acho que o que está sendo dito pela polícia, pelos resultados, pelos laudos, confere. E pelo que eu já ouvi do vizinho, que eu já ouvi de testemunha de outras pessoas que presenciaram situações tais como essa também. Você está separado da Maria Tereza há quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Ela era violenta com as crianças, Joel? Eu não cheguei a registrar histórico de violência com as crianças, porque a gente separou logo assim quando a criança nasceu. Certo. Entendeu? Certo. Mas ela já tem um histórico já, assim, de um surto que ela teve quando ela ganhou os nenéns. Ela teve uma psicose puerperal, ela ficou internada de psiquiatria. E quando as crianças nasceram. Quem cuidou das crianças quando as crianças nasceram sozinho foi eu. Quando as crianças foram pro abrigo, eu fiquei com as crianças. Desculpa a pergunta indiscreta, mas isso é importante também para a investigação, vai lhe ser perguntado. Por que vocês se separaram assim que as crianças nasceram? Não foi nem como as crianças nasceram, a gente já estava separado antes. O que acontece? Eu acabei tendo um caso com ela, e eu acabei depois, em seguida, eu reconciliei com a minha família, reconciliei com a minha esposa. E depois, em seguida, eu descobri que ela estava grávida. Entendi. Vocês tiveram um remember, vocês ficaram durante esse tempo e justo quando ficaram ela engravidou, é isso? Foi. Não foi uma gravidez programada? Não. Tá. E quando ela soube que estava grávida, como que ela reagiu? Ela queria essas crianças ou não? No começo foi desespero, depois a gravidez para ela foi normal. Foi normal, aparentemente não tinha nada demais. Não. Esse vídeo que eu tô mostrando, que ela repreendendo os seus filhos aí por causa da travessura, ela mandou para você? Como é que a gente teve acesso a esse vídeo? Então, esse vídeo, pelo que eu sei, ela mandou num grupo. Tá. Ela mandou num grupo de mães da escola, da creche onde os meninos estudavam. Os meninos estudam. E alguém pegou e mandou esse vídeo para um rapaz da página Sobre Mauá, que é o jornal que eu tenho conhecimento. Tá. Aí ele pegou e mandou para mim o vídeo sem edições. Ô Joel, como que você descobriu que o Samuel, o seu filho, estava morto? Eu vim saber na segunda-feira, à noite, quase 10 horas da noite. Como você descobriu? Você foi informado por quem? Pelo companheiro da Maria Tereza. E ele falou o que para você exatamente? Ele me ligou e saudou, cumprimentou normal e falou, foi direto ao ponto, falou, seu filho morreu. Com frieza, assim? Falou, seu filho morreu. Eu peguei e falei, como assim? Ele morreu. Aí ele pegou e me relatou o que aconteceu, só que ele não falou de castigo. Ele pegou e falou que eles estavam brincando no quarto, e ela adormeceu. Quando ela acordou, ela achou ele no baú. Então, a mesma versão... E você chegou a falar com ela ou não depois disso? Você não. Não falou com ela? Não. Você não chegou a procurá-la também? Não, na hora que eu recebi a notícia, eu fiquei em estado de choque, eu fiquei sem reação. Tá. Ia jantar, eu fiquei em estado de choque, eu não reagi mais, eu não... Você não sabia pra onde correr? Não sabia mais nada, eu paralisei na hora, fiquei paralisado. Tá, isso não é lógico, você não sabia pra onde correr, pra quem ligar, fiquei paralisado. Aí eu pedi pra ele me avisar acerca dos procedimentos. Tá. Ele me avisou, na terça-feira eu corri atrás. Na terça-feira eu comecei a correr atrás. Terça-feira de um lado tem um braço, um pistão. O baú ele não tampa de uma vez, a tampa não desce automática de uma vez, como qualquer outra tampa, sabe? Tem tipo um porta-malas de carro. Sim. Então não tinha como, no meu ver, não tinha como o menino cair lá dentro e a tampa descer sobre ele sozinha. E, obviamente, como criança de 2 anos, Samuel sempre, como toda criança, deve ser arteiro, o irmãozinho dele gêmeo, arteiros e... Beleza. Não. Vocês não se falavam mais? Não. Tá certo. Olha, Joel, eu lamento muito pela morte do seu filho. Conte comigo, conte com Cidade Alerta para ir até o fim, até as últimas instâncias e circunstâncias, e você esteja bem. Porque a minha preocupação era a seguinte, que como você resolveu botar a boca, denunciar agora esse caso, que algo tivesse ocorrido contra você. Mas eu fico feliz que você tá seguro e tá pronto para encarar essa batalha de perto, tá? Eu ainda temo por isso.
Não entendi? Eu ainda temo por isso, de sofrer represálias ainda. Você tem medo de vingança? Algum tipo de represália eu tenho. Eu ainda temo por isso, sim. Do coração do ser humano a gente não pode sondar, só Deus, né? Mas Deus na frente, Deus no controle de tudo, eu creio que vai dar tudo certo. E vou te falar, mais do que prejuízo maior para um pai do que a perda de um filho, desconheço, né, Joel? Nunca espere passar por isso, nunca a gente espera, isso nunca vai acontecer com a gente. A gente sempre pensa isso, né? Sim, sempre vê na televisão e acha que é algo que não pode nos atingir, né? Mas mesmo assim, muito obrigado. Eu que agradeço, Joel. Que bom que você está em segurança. Segunda-feira a gente vai estar junto, tá, meu irmão? Que Deus te dê sabedoria, luz. E eu tenho certeza que agora que você está expondo esse problema para o Brasil todo, essa questão para o Brasil todo, eu quero avisar você. Uma chance, sim, Bate, se ficar comprovado o homicídio doloso, né? A polícia está mais inclinada pelo maus tratos seguido de morte, porque poderia ter havido um excesso de castigo. Agora ela vai responder em liberdade, por enquanto, por não ter flagrante do crime, ter moradia fixa e nenhum antecedente. Agora, quanto ao menino Daniel, gêmeo do Samuel, se ela for indiciada, Bate, ela pode perder a guarda deste segundo filho. Pois é. É o mínimo, né? É o mínimo. Tem que perder a guarda logo. Enquanto se investiga, diante de tantas evidências, não sei não se a polícia não vai prender agora logo, hein? É muita evidência contra essa moça. E o programa tá aberto aqui, viu, Maria Tereza? Segunda-feira vou atrás de você para que você possa também dar a sua versão. Obrigado, Zanqueta, por enquanto. Me dá as imagens da